Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma análise histórica a respeito do que aconteceu no projeto MKUltra, um suposto projeto de controle mental da CIA. Eu usei suposto agora porque a gente ainda não pegou os spoilers, mas já vou adiantar que esse aqui é um dos desmistificandos mais reais que a gente já produziu até agora. Eu chamo isso de desmistificando na medida em que a gente vai analisar diversos projetos, tanto MKUltra quanto projetos com nomes semelhantes, envolvendo controle mental, envolvendo coisas do tipo, e meio assim que clarificar as informações para vocês. A gente vai fazer isso com base em documentos históricos. A gente vai comprovar que todas as coisas que a gente apresentar aqui são verdades. E a gente vai brevemente, muito brevemente mesmo, analisar alegações que envolvem a continuidade dos experimentos. Porque a gente está lidando com informação classificada, então não dá para a gente saber o que a CIA atualmente faz como parte classificada, porque é secreto. É justamente essa ideia da coisa ser classificada. Então nós temos apenas alegações de pessoas que dizem que não tem nenhum motivo para a gente achar que esses experimentos não continuem, mas a gente não tem muito o que fazer em cima dessas coisas. Talvez no futuro eu faça um vídeo sobre conspirações modernas, Monark, celebridades controladas pelo MKUltra e assim por diante. Nesse vídeo aqui eu achei melhor deixar de lado pra gente abordar no futuro. Agora esse vídeo não vai, isso acho que é meio óbvio. Em primeiro lugar, desclassificar novos documentos do governo americano. Isso é crime, eu não tô afim de ser preso, eu não tenho recursos pra fazer isso, então, evidentemente, eu não vou fazer. Eu vou trabalhar em cima de documentos que já foram desclassificados, em cima de análises que foram feitas pelo Senado americano. A gente vai falar disso depois. E como eu disse, esse vídeo também não vai abordar conspirações modernas sobre controle mental. Vamos então aqui trabalhar na nossa linha do tempo, que vai ser meio assim que a parte fundamental durante todo o vídeo. Então, nós estamos na década de 40 nesse momento aqui. Aqui temos os anos 40 até 80, a gente vai parar lá por volta de 75, 74, mas nós vamos começar na década de 40. Em 1943, um cara chamado William Donovan, que era chefe de um escritório de serviços estratégicos, reuniu vários cientistas e propôs um projeto super secreto: desenvolver uma droga que induzisse a fala numa pessoa a ser interrogada. Inclusive aqui ele diz que nós não estamos com medo de testar coisas que nunca foram testadas antes. Dentre os cientistas que estavam envolvidos nesse rolê, nós tínhamos o Winfried Overholser, não sei se pronunciei correto, que era superintendente de um hospital. Temos o Edward Stricker, que era presidente da Associação de Psiquiatria, e o Harry Anslinger, que era o cabeça do Bureau Federal de Investigação de Narcóticos. Então, são pessoas envolvidas com a parte de psiquiatria, com a parte de saúde e também com a parte de narcóticos, além, claro, do interesse estratégico do governo americano. Os caras conseguiram desenvolver o que eles chamaram de Truth Drug, que seria a droga da verdade, que é por meio da esterificação da cannabis. Cannabis é maconha, para quem não sabe. Isso relaxava as inibições do paciente e anestesiava as relações do cérebro, as regiões do cérebro que provocavam a cautela. Então, de certa forma, o paciente seria capaz assim de falar as coisas que ele não falaria no estado normal. Essa droga poderia ser facilmente misturada na bebida do paciente, na comida, sem que ele percebesse, porque essa droga não tinha odor, não tinha cor, não tinha sabor, não tinha nada do tipo. Ou então, caso para evitar que o cara comesse ou bebesse bastante e ficasse chapadão, podia também colocar na forma de cristais em cigarros, ou então injetar no paciente mesmo, se não tivesse interesse em fazer isso de forma oculta. Essa substância foi aplicada em pessoas sendo interrogadas com e sem consentimento, e os resultados foram misturados. Algumas pessoas falavam sobre temas profundos, então começavam a filosofar quando ninguém queria saber disso, outras ficavam paranoicas e outras não diziam nenhuma palavra. Então, basicamente, essa droga surtiu algum efeito, mas não surtiu tanto efeito quanto o desejado. Aqui tem um relatório explicando a respeito dessa droga, isso aqui não é tão importante, então vou pular, quem quiser pausa. Vamos falar agora a respeito dos experimentos em Dachau. Dachau é o nome de um campo de concentração na Alemanha, não sei se eu pronunciei corretamente. Era o nome de um campo que atuou até 1945, se eu não me engano. Foi aqui em 1945, na metade de 1945, que o campo foi desfeito. Nesse campo, um cara chamado Kurt Plotner também tentou desenvolver um soro da verdade, só que dessa vez ele fez isso aplicando mescalina, que é um alcaloide psicodélico. Ele fez isso em prisioneiros do campo de concentração e testou o efeito desse alcaloide quando submeteu esses prisioneiros a sessões de hipnose. Essa droga funcionava mais ou menos como um soro da verdade, mas o próprio Kurt disse que isso não funciona como um mecanismo de lavagem cerebral. Ele diz que é impossível você impor a vontade em outra pessoa por meio da hipnose, mesmo quando a maior dose possível de mescalina é aplicada. Diz aqui que até os segredos mais íntimos do sujeito, do cara sendo interrogado, são levados assim à superfície quando ele é perguntado sobre o efeito dessa droga, e diz também que às vezes sentimentos de ódio e vingança também eram expostos, dependendo de cada caso.
Esse Kurt foi contratado pela CIA depois do fim do regime nazista. Esse é um hábito que a CIA costuma fazer muitas vezes, fez inclusive com pessoas que trabalhavam na parte de mísseis, essas coisas, e também fez aqui nas pessoas que trabalhavam na parte de controle mental. Temos também alguns conhecimentos prévios que a CIA já possuía no final da década de 40 a respeito de formas de interrogatório. Eles tentavam induzir uma coisa chamada Twilight Zone, que seria uma zona crepúsculo, no qual a pessoa ficava meio dopada, assim, ela estava meio em transe, e aí com isso, você usando depressores do sistema nervoso e anfetaminas, então você meio assim que sedava o cara e ao mesmo tempo estimulava o cara, você colocava aí nessa zona de crepúsculo, e aí você conseguia extrair informações do paciente, mas isso não era muito efetivo. Tanto não era muito efetivo que nessa época aqui teve diversos memorandos da CIA começavam a buscar um programa próprio para iniciar, que tinha 4 potencialidades: a triagem do pessoal, a segurança pessoal, o tratamento psicológico e psiquiátrico e o principal. O resto aqui era praticamente fachada: pesquisa interrogativa. Também era sugerido que as pessoas fizessem estudos a respeito do polígrafo, de formas de potenciar o resultado do polígrafo e como impedir que o polígrafo seja eficaz. Polígrafo, para quem não sabe, é aquele famoso detector de mentiras. Um outro documento da mesma época solicita que sejam levantadas informações na literatura a respeito de técnicas passadas e presentes de interrogatório, hipnose, uso de drogas, e uma nova frente de laboratório envolvendo esse tipo de pesquisa também deveria ser aberta. Aqui a gente tem alguns documentos da época, isso aqui fala a respeito dos 4 propósitos do programa. Quem quiser dar uma pausada para ler depois, não vou me enrolar muito, que o tempo de vídeo é um tanto curto. Aqui fala a respeito do estudo do polígrafo, que a pesquisa já tem mostrado a eficácia do polígrafo na parte de interrogatórios, que é a hora de considerar medidas contra o uso de polígrafo, também a hora de estudar o uso de drogas, hipnose, o uso desses dois juntos para obter melhores resultados, e assim por diante. Aqui fala a respeito da necessidade de manter as pessoas informadas, as pessoas, digo as pessoas da CIA, não o público em geral, a respeito dos métodos operacionais envolvidos na parte de interrogatório, que é recomendado você fazer todo o esforço possível para levantar literatura existente, tanto do passado quanto do presente, a respeito desses métodos de interrogatório, e com isso desenvolver novas técnicas que possam ser aplicadas. E aqui tem uma nota escrita à mão. Eu não consigo entender tudo, mas isso aqui para procurar voluntários, começando com... Isso aqui parece 1+1, mas acho que não é 1+1, para trabalho experimental, testar técnicas e estabelecer um padrão de treinamento em medidas defensivas. Eu acho que é isso que a caligrafia explica. Então, com isso, nós temos mais ou menos da mesma época o projeto Shatter, só que tem um pequeno problema com ele. Eu esqueci de colocar o quadrado dele aqui, então a gente vai ter que pôr ele manualmente, perdão por isso. Beleza, o quadrado do projeto Shatter foi colocado, ele está meio feio, então agora a gente pode clicar aí para ele. O projeto Shatter acontece paralelamente aos outros projetos que a gente está lidando aqui, a esse levantamento de conhecimento prévio e assim por diante. Não é uma coisa que a CIA fez em decorrência dessas coisas que eu mostrei para você agora. O projeto Shatter é um projeto que a CIA já estava desempenhando antes mesmo dessa reunião. O projeto Shatter durou entre 47 e 53. Foi liderado por um cara chamado Charles Savage, no Centro de Pesquisa Médica Naval em Bethesda. Bethesda não é o nome daquela companhia que faz Skyrim, Fallout, esses jogos. Bethesda é o nome de uma cidade nos Estados Unidos. Assim como na Alemanha nazista, ele tentou aplicar altas doses de mescalina, mas não obteve sucesso. Em seguida, ele pegou militares deprimidos e militares que ele chamou de normais e medicou esses caras com doses graduais de LSD, até o momento em que a droga surtiu efeitos psicológicos, o que o Savage aí classificou como reação esquizofrênica. Ele diz aqui a respeito do resultado da terapia envolvendo LSD, diz aqui que alguns pacientes melhoraram, outros pioraram, outros apresentaram ansiedade, diz que 3 pacientes desenvolveram euforia e assim por diante. Agora, ele diz também que a terapia com LSD não obteve melhoras em relação ao uso de outras drogas em outros casos comparáveis, mas ainda assim o LSD tem valores importantes terapeuticamente para obter insights dentro do processo de inconsciência produzido pelas alucinações. Ou seja, basicamente você dá LSD para o cara. Basicamente o que ele propõe é você dá LSD pro cara, o cara faz uma viagem legal, e aí o que ele vê nessa viagem refletem coisas do subconsciente dele. Isso parece bastante com técnicas de interrogatório, porque daqui, para você pular para, vamos
dopar o cara até ele ter algumas visões e essas visões nos ajudarem, falta muito pouco. Como dá pra perceber, inclusive, o projeto aqui é um projeto militar, não é um projeto meramente científico, e ele não tem fins terapêuticos, como os relatórios oficiais do projeto indicam. Já em vista dessas informações da CIA, foi criado o projeto Bluebird. Um documento aqui de 1950 relata que foram alocados fundos para o projeto Bluebird e declara também que o Bluebird tem um caráter extremamente sensível, como é anunciado aqui. Diz aqui, inclusive, que isso é extremamente importante, considerando a expressão de interesse nesse tipo de programa, assim por diante. Diz aqui mais uma vez que é extremamente sensível e tudo que você já conhece. Esse projeto tinha como foco o conhecimento sobre a aplicação de hipnose, como dito aqui, sobre o uso de drogas como técnicas de interrogatório, e o conhecimento geral de que a existência do Bluebird inclui o fato de que uma combinação de polígrafo, drogas e hipnoses podem ser empregadas por equipes do projeto. O documento de fevereiro de 51 mostra que a equipe tem interesse em adquirir hiposprays. Hipospray é um equipamento da ficção, mas que naquela época havia sido patenteado. Ele permitiria você injetar líquidos na camada abaixo da pele sem o uso de agulhas e, portanto, não era uma técnica tão invasiva. Por que os caras querem o hipospray? Provavelmente para poder fazer uma aplicação furtiva dessas substâncias sem que o paciente perceba, ou ainda para deixar o menos de trauma possível no corpo desse paciente. Claro, para evitar que técnicas de interrogatório e tortura sejam descobertas por tropas inimigas, por serviços inimigos. E aqui eles pedem, além, claro, do hipospray, eles também pedem 300 gramas de amorbabital, que tem efeito hipnótico e sedativo. E além disso também são pedidos alcaloides de cafeína, que são usados para tratar depressão respiratória. Depressão respiratória é um efeito colateral justamente do sedativo. Então a pessoa não consegue respirar com o mesmo vigor que ela conseguiria acordada, então você dá esses alcaloides para contornar esse efeito, para que o seu paciente não morra durante o processo de interrogatório. Aqui o mais impressionante, um documento de março de 51 solicita que sejam feitos experimentos nas bases além-mar, utilizando estrangeiros como cobaias em interrogatórios envolvendo todo tipo de técnica. Diz aqui que, inclusive, isso é feito para determinar as possibilidades de controle pós-hipnótico de indivíduos, ou seja, você hipnotiza o cara e você usa esse controle que você obtém do cara a partir da hipnose para poder induzir o cara a fazer o que você quer. Basicamente é isso que sugere aqui, e sugere, inclusive, que isso seja feito. Sugere, não, ordena que isso seja feito nas bases além-mar, ou seja, no estrangeiro, de preferência fora das Américas, para testar pacientes. Claro que isso não é feito de uma forma ética, claro que isso não é feito considerando nenhum método científico, nada do tipo, é uma coisa empírica mesmo, faz e vê o que dá. Em agosto de 51, o nome do projeto foi mudado para Artichoke. Agora a gente vai continuar a falar do Artichoke assim que eu resolver a minha câmera, porque a minha câmera está embaixo, eu acho que ela fica melhor em cima. Vamos falar aqui agora então do projeto Artichoke. O documento de janeiro de 52, então pouco tempo depois do processo em que foi mudado de nome, ele levanta questões a respeito dos focos que a pesquisa feita no Artichoke deve envolver. Obter informações precisas de pessoas querendo ou não colaborar, que é a obtenção de informação, encontrar formas de você fazer a contra-obtenção de informação, então impedir que as pessoas obtenham informação dos seus agentes, obter controle de atividades físicas e mentais de um indivíduo, querendo ou não, fazer o contra-controle dessas atividades, então impedir que o inimigo consiga obter esse tipo de controle, controlar as atividades físicas e mentais por meio da hipnose e da indução do sono, como é explicado aqui. Mais uma vez, o controle das atividades físicas e mentais, aqui ele se pergunta se isso deve ser feito em um tempo de 1 hora, 2 horas, um dia, etc., de forma que você seja capaz de induzir uma condição H, que é chamada condição hipnótica. O H vem disso, em que um paciente que não queira, acaba sendo submetido a uma situação em que ele vai atuar em benefício da CIA. Tem aqui long range, então está se referindo a um período de tempo maior em que isso vai ser feito, não coisa assim de minutos após a hipnose. Tem aqui inclusive a sugestão de fazer esse tipo de coisa para controlar indivíduos a ponto de que eles façam ações que sejam contra os princípios morais deles, por exemplo, derrubar um avião, descarrilhar um trem e assim por diante. Atividades curtas e imediatas, conforme é descrito aqui. Em outubro de 52, começaram a ser feitas pesquisas a respeito de métodos de lavagem cerebral. Aqui nós temos uma carta onde 2 pessoas com várias partes que são riscadas da carta, inclusive
pela CIA, essas partes riscadas foram riscadas pela CIA, discutem um método de lavagem cerebral que envolveria a destruição do tecido do córtex cerebral. O tecido do córtex cerebral é basicamente essa parte aqui, e ele envolve muitas coisas: inteligência, personalidade, funções motoras, planejamento, organização, sensação de toque, processamento de informação sensorial, processamento de linguagem e assim por diante. E eles dizem que esse dano do córtex cerebral é irreversível e que esse indivíduo precisaria ser monitorado pelo resto da vida quando ele voltasse para o Oeste. No caso aí, estão cogitando de enviar essas pessoas para o Oriente, então mandar essas pessoas em missões, porque a gente está na época da Guerra Fria, e essa pessoa vai ser submetida à lavagem cerebral, mas quando ele voltar para o Ocidente, nós vamos ter um problema, porque o cara teria virado basicamente um robô. Em 53 nós temos um documento que atestava que tinha sido obtido progresso com uma planta chamada piuli, desse jeito aqui, Acarynchosia, que é um alucinógeno natural nativo do México. Então os caras começaram a tentar extrair coisas de plantas parecidas para tentar levantar mais informações. Eu acho que eu já vi essa planta aqui no Brasil. Se você viu também, não experimente, porque eu não quero ser responsável por nenhuma bad trip que você eventualmente vai fazer. O memorando de 53 traz mais atualizações sobre o projeto Artichoke, então nós já estamos em fevereiro. No tempo aí de um mês. Novas plantas exógenas foram trazidas para os Estados Unidos, tiveram novas discussões sobre a repatriação de prisioneiros de guerra que tivessem sido expostos à lavagem cerebral. O pessoal da CIA começou a ser preparado para resistir a interrogatórios, foram feitas experiências com hipnose e foram estudados a respeito da neutralização do efeito do tiopental, que é uma substância sedativa. Aqui nós já temos experiências, inclusive envolvendo essa planta. Na parte do córtex não dá pra gente ter certeza se ocorreram experiências, mas aqui, envolvendo a questão da hipnose, já foram feitas experiências em seres humanos nesse ponto do projeto, assim como lá atrás também no projeto Shatter. O memorando de março tem o título Lavagem Cerebral e tem uma mensagem um tanto enigmática. Diz aqui que o comitê falhou em função de clearance. Eu não achei uma tradução boa para clearance. Se alguém tiver alguma ideia do que isso possa significar aqui, por favor me avisa. E diz também que a CIA provavelmente terminou tudo o que poderíamos fazer. Tem aqui o título Brainwashing como sendo o assunto do memorando. Tem aqui uma resposta de que tem um paciente que está anexado, isso aqui está riscado, e que indica que o comitê falhou em função de clearance, de problemas de clearance. Quem quiser depois tenta descobrir o que é. E diz aqui que a divisão de medicina tem se mantido em contato com o PSD, encontrou o material e parece que a CIA já terminou tudo o que nós poderíamos fazer. Essa mensagem é um tanto enigmática. Em julho de 53, as metas do projeto Artichoke foram reforçadas. E aqui nós temos umas coisas novas. Não tão novas, mas que oficialmente foram introduzidas. Novas formas de obter informação. O objetivo era descobrir essas coisas por meio de drogas, hipnoses, independente dos interrogados quererem ou não, métodos de controle de atividades mentais e métodos que evitassem que inimigos fossem capazes de realizar o mesmo em agentes. Agora a gente vai para novembro de 53. Em novembro nós temos uma morte importante. Um cara chamado Frank Olson. Esse cara era um cientista e pesquisador de armas biológicas e alegadamente ele pulou da sacada do hotel. Só que isso aí tem vários problemas. Primeiro, um documento da própria CIA da época atesta que o Oslon e mais algumas pessoas foram drogadas involuntariamente por agentes da CIA, colocando LSD, misturando LSD na bebida. Eles beberam aquilo e a ideia era estudar como que isso aí surtiria efeito num encontro, numa conferência, em alguma coisa desse gênero. E além disso, claro, além de do Olson ter sido submetido a um experimento sem a vontade dele, sem o consentimento dele, a coisa fica ainda pior. Algumas semanas antes dele cometer suicídio, ele tinha dito à família que ele tinha feito algo muito errado, mas que ele não poderia dizer o que era, ele estava muito deprimido. E aí o Olson foi levado para Nova York para tratamento, onde ele teria cometido suicídio. Só que a janela do hotel estava quebrada, a janela do hotel não estava aberta e ele pulou. Dá a entender que ele se jogou contra a janela do hotel. A janela quebrou e ele caiu. Tinha uma marca ali de que a janela estava quebrada. Ou então de que ele foi empurrado da janela. É o que tudo indica. E 41 anos depois, o corpo do Olson foi exumado. Eles encontraram evidências de que teriam ocorrido os traumas neles antes do momento em que ele atingiu o vidro da janela. Isso poderia indicar que ocorreu violência antes da morte do Olson. E além disso, quando os caras chegaram no hotel, eles encontraram esse cara aqui, o Robert Lashbrook, que depois viria a ser um dos monitores dos projetos do MKUltra. Esse cara estava de cueca no banheiro, olhando horrorizado, dizendo que ele só tinha ouvido um crash. Uma situação bastante suspeita, e até hoje é um crime sem solução. E a família briga para provar que o Olson foi assassinado e não cometeu suicídio, como a versão oficial relata.
Agora nós estamos em janeiro de 54, um documento relata que para a gente entender os efeitos que os métodos de hipnose e tudo mais produzem em grupos raciais, a gente tem que fazer experiência com grupos indígenas, indigenous groups, para determinar a possibilidade de usar o artichoke como um método ofensivo e através de hipnose, pós-hipnose, e também, seja voluntário ou involuntário, e também a forma de usar o artichoke como um método defensivo. Então, basicamente, os caras estão pegando o índio e estão submetendo eles a métodos de tortura. É isso que sugere que seja feito aqui. Agora, já em fevereiro de 54, temos um documento que relata resultado de hipnose feito com uma funcionária da CIA. Não está claro se essa funcionária queria ou não que isso fosse feito. Essa funcionária tinha medo de arma de fogo e ela foi induzida a uma sessão de hipnose. E após essa sessão de hipnose, instruíram ela a pegar uma arma e matar outra pessoa. Ela pegou a arma e disparou a arma na direção de outra pessoa. A arma estava descarregada e após ela descarregar, após ela voltar para o estado de consciência, ela negou que isso aí tivesse acontecido. Então, de certa forma, foi obtido sucesso nesses experimentos envolvendo hipnose no projeto Artichoke. Um outro documento de maio de 54 relata outras 3 aplicações da hipnose. Uma delas envolvendo situações novas e outras situações antigas. Em 1939, foram feitos experimentos em que um estudante ateu foi convertido em um estudante fervoroso, um crente fervoroso. E foi dado a ele todas as evidências de que ele tinha sido um crente fervoroso pelo resto da vida, e ele se comportou assim durante 2 semanas, dando todo o sinal de que ele seria um religioso fervoroso. E após em que ele foi voltado para o estado de consciência normal, ele mais uma vez voltou para a sua característica ateísta. O segundo caso envolve a Segunda Guerra Mundial, em que sessões de hipnose eram feitas para entreter as tropas. E depois o terceiro caso envolve um empregado da CIA que foi hipnotizado e recebeu uma falsa identidade. Essa empregada defendeu, negando a identidade verdadeira dela, defendeu que ela tinha uma identidade falsa, estava convicta de que ela realmente tinha uma identidade falsa. Um outro documento ainda relata que ao final de 54 já tinha um conjunto de práticas denominadas método Artichoke, que envolvia injetar drogas no indivíduo a ser interrogado, hipnose e tentar obter informações. E tem vários casos envolvendo Artichoke. Alguns casos obtêm um bom resultado, outros não obtêm um resultado tão bom, mas já existia um método chamado Artichoke ao final de 54. O outro documento ainda discute se uma pessoa submetida ao método Artichoke poderia ou não ser capaz de performar um assassinato contra a sua vontade. A conclusão final é que provavelmente não, porque nós não teríamos tanto controle físico a respeito e custódia também a respeito do paciente. Então, por mais que você consiga induzir a pessoa a disparar a arma, em uma situação prática em que você jogue o cara no meio, em um país estranho, por exemplo, para fazer isso aí, nós não teríamos como acompanhar esse cara e induzir todas as coisas que são necessárias envolvendo a hipnose nas experiências que já haviam sido feitas. Mas a questão é, eles pensaram em fazer isso definitivamente. Agora, entre 20 e 23 de janeiro de 55, ocorreu a primeira operação Artichoke no território americano. Aqui ele fala para testar índio lá atrás. Eu deduzo que não esteja se referindo a grupos indígenas americanos, mas sim a situações de grupos indígenas de outros países, ou então de grupos não necessariamente sejam indígenas, mas de grupos assim raciais diferentes de outros países. Agora, nessa época ocorreu a primeira operação em território americano. Nessa operação é detalhado que o cara foi levado num carro para uma fazenda, ele tinha uma certa noção que ele estaria recebendo substâncias. A experiência foi feita e a memória após o experimento do que tinha acontecido era bem confusa, bem faltosa, digamos assim, mas de certa forma o experimento foi bem sucedido. Aqui a gente tem informação a respeito de treinar agentes da CIA no método Artichoke. Então nós já temos, como eu disse, o famoso método Artichoke bem especificado. E com isso, nós terminamos a parte do Artichoke. Isso aqui durou mais ou menos até 56 e até lá que nós temos as informações. Vamos agora então para o famoso MKUltra, que daí o título desse vídeo foi assim que eu comecei a fazer a pesquisa. O MKUltra corresponde a um projeto guarda-chuva que engloba 149 subprojetos conhecidos. Esses subprojetos foram executados entre 53 e 66. A estrutura era mais ou menos assim: o subprojeto era designado, eles recebiam um orçamento bem definido, eram executados em várias instituições enquanto os fundos durassem. Desse projeto aqui, participaram cerca de 80 instituições. Temos universidades, temos fundações, temos bases militares, temos hospitais.
As partes em que envolveram experimentos humanos ocorreram no Canadá e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, em alguns momentos ocorreu no Canadá. Fora isso, Inglaterra, Holanda e Finlândia foram estudos assim que não envolveram experiências com humanos, ou envolveram estudos sociológicos, mas não tinha a experimentação humana que a gente vai abordar aqui. Todos os projetos eram monitorados por duas pessoas, o Sidney Gottlieb, que era o chefe do departamento responsável pelo MKUltra, e também pelo nosso querido Robert Lashbrook, o mesmo cara suspeito de ser o assassino do Watson. Aqui eu fiz um levantamento desses 149 subprojetos. Aqui a gente tem uma imagem bem de longe que mostra aqui as categorias do projeto e mostra os tópicos que foram pesquisados. LSD, por exemplo, está em rosa aqui no começo. Hipnose está em amarelo. Dá para ver, por exemplo, que a parte verde de biologia e anatomia acontece aqui para o final. Dá para ver que nessa época também acontece em estudos de sociologia e assim por diante. A gente vai falar disso no decorrer. Então, dos alvos desse projeto era o estudo de plantas com propriedades psicoativas. Isso foram feitos em vários subprojetos, envolveram essa planta alucinógena, essas flores, algumas plantas desse tipo e cogumelos também. As pessoas trabalharam bastante com cogumelos. Um dos subprojetos mais curiosos, na minha opinião, envolvia manter um bordel em São Francisco. E nesse bordel, as prostitutas atraíam clientes, drogavam esses clientes, e numa sala de espelho, que é basicamente um vidro, que é um espelho de um lado e um vidro transparente do outro, os cientistas ficavam observando os efeitos do LSD. Aqui a gente tem várias matérias sobre isso. Essa operação é chamada de Midnight Climax, e aqui nós temos um documento que mostra uma conta de telefone, aluguel, doces, licor, mobília, hardware, tapete, que foram gastos para manter esse bordel. Isso ocorreu tanto em São Francisco entre 53 e 56, e ao que tudo indica também ocorreu em Nova York entre 64 e 65. São Francisco é certeza, Nova York é questionável. Aqui a gente tem o número dos subprojetos, como eu disse, tem 149 e eles são numerados de 1 a 149. Vários subprojetos envolviam o uso de LSD. Eles procuravam entender como que a droga funcionava, procuravam inclusive fornecer um fornecimento constante de LSD para a CIA, porque a CIA precisava de bastante LSD, e explorar o potencial da droga em interrogatórios. Nós tínhamos o Ewan Cameron, que é um dos principais caras que trabalhou nisso aqui, inclusive com pacientes canadenses. Detalhe, todas as experiências que eu falo aqui, boa parte delas ocorreu sem o consentimento, inclusive viola várias normas internacionais a respeito de procedimentos éticos, principalmente os do Cameron. Entre eles também temos o Harold Emerson e o Harris Isbell. Todos eles são psiquiatras, médicos, farmacologistas e assim por diante. Basicamente aqui é a mesma coisa. Dá LSD pro cara e vê o efeito disso aí. Agora, além disso, também tem as experiências do Cameron. Essas experiências, uma das mais famosas, envolvia estudar o efeito de sinais repetitivos do comportamento humano. Então eles pegaram pacientes que sofriam de quadros psiconeuróticos bem graves e foram medicados, esses caras, com LSD. Então eles foram sujeitos a padrões de comportamentos repetitivos. Então, sei lá, você coloca o cara numa sala em que tudo que ele consegue ouvir é isso aqui. E você fica fazendo isso aqui seguido no cara. Ele não enxerga nada, a sala é escura, ele não tem nenhum outro senso além da audição. E tudo que ele ouve é isso aqui. Eu tô dando um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. E isso envolvia, como eu disse, sujeitar o cara a ciclos de sono de até 7 dias. Então o cara dormia dopado por 7 dias seguidos. Ou então ele era sujeito a privação de sono por muito tempo também, envolvendo um estímulo. Diz que ele trabalhou com mais de 100 pacientes, os documentos indicam. E a gente não tem certeza se esses caras consentiram ou não em participar dessa pesquisa. A CIA também conduziu uma extensa pesquisa envolvendo drogas psicoativas, hipnóticos, depressores, antagonistas, agonistas. Esses dois aqui são, como o nome percebe, têm efeitos contrários. Um tem a função de estimular um dado comportamento, outro tem a função de reprimir esse comportamento. Antipsicóticos, estimulantes, inibidores de dopamina, psicomiméticos são drogas que simulam o efeito de doenças conhecidas, de transtornos conhecidos. Hiperalérgicos são drogas que causam alergia. Anfetaminas, alcaloides, placebos são drogas que não têm absolutamente nada. Então você dá placebo para a pessoa para ver como que a pessoa vai agir, para ver como que o organismo vai reagir com uma pessoa achando que ela está tomando uma droga real, enquanto na verdade ela não está, ela está tomando, sei lá, um comprimido de farinha, e assim por diante. Aqui tem vários resultados, aqui, várias pesquisas que foram feitas, sintetizando drogas, testando drogas em pacientes esquizofrênicos, testando drogas em animais, testando drogas em pacientes que queriam ou não ser submetidos a esse tipo de coisa, e assim
por diante, é uma gama bem extensa de projetos. Também foram feitas pesquisas com hipnose. Essas pesquisas visavam determinar as aplicações da hipnose em interrogatórios, aplicações para sondar o indivíduo que seja amigo, então para descobrir se ele vai ou não desertar, se ele vai ou não trair, efeitos das drogas nas capacidades da hipnose. Então você tenta hipnotizar o cara chapado e não chapado para ver o que acontece, definir os limites e a potencialidade da hipnose, então até onde a gente pode usar a hipnose, e também como uma ferramenta para aprendizado rápido. Isso não deu muito certo. Aqui tem alguns experimentos que foram feitos. Também foram feitas pesquisas sobre o sono, sobre como o sono pode ser induzido, sobre como a insônia pode ser induzida e assim por diante. A CIA também começou um projeto sobre percepção extrasensorial. Ela tentou estudar a percepção extrasensorial e a aplicação da percepção extrasensorial na prática, mas ela não teve resultados muito práticos. Elas concluíram que parece que tem alguma coisa, mas não dá pra gente usar pra nada. E ela também mostrou interesse no uso de aerosóis e sprays. É uma parte assim meio isolada. Agora um cara chamado John Mulhand, não sei se eu pronunciei correto, mas esse cara aqui era um mágico profissional e contrataram ele para escrever um manual sobre técnicas para administrar drogas, líquidas, gasosas ou sólidas, de forma discreta em pacientes, de forma furtiva. Então sem que o paciente perceba que ele está sendo medicado. A primeira versão disso foi em 53, depois em 54 agregaram novas categorias sobre como fazer os truques sendo uma mulher, porque a versão original foi para homens, e depois como fazer os truques tendo 2 ou mais pessoas trabalhando. E depois teve um subprojeto para aplicar na prática os tópicos envolvidos. Então essas pessoas drogaram, as pessoas da CIA drogaram pacientes sem autorização desses caras para testar as técnicas que o John Mulhand colocou no manual dele. Esse manual inclusive foi desclassificado e pode ser facilmente encontrado por aí. Também foram feitas pesquisas na parte de biologia. Essas pesquisas tinham a função de estudar traumas no corpo humano, então eles pegavam um cadáver, batiam na cabeça do cadáver, depois abriam para ver como que isso afetava o cérebro, tentavam determinar o mecanismo fisiológico de ação das drogas, tentavam estudar técnicas forenses para analisar solos, no caso aí para aplicações de investigação, tentavam estudar a fisiologia do sistema nervoso central, tentavam estudar os mecanismos envolvidos na deterioração do petróleo para usar em forma de sabotagem. Então você coloca uma determinada bactéria que degrada petróleo numa reserva de petróleo e a reserva vai embora, teoricamente. Isso não funcionou tão bem também. Estudar toxinas produzidas por micro-organismos variados para aplicação em interrogatório e assim por diante, e estudar formas de se propagar doenças. Tem um dos projetos aqui que envolve estudar como que aves podem ser usadas como vetores de doenças. Isso aí, claro, tinha aplicação de sabotagem, ataque químico, ataque biológico, e além de compreender como que as drogas que eram estudadas aqui poderiam ser aplicadas nos projetos da CIA, qual que era o mecanismo real disso. Uma coisa que chama atenção aqui é isso: investigação de atividades remotas direcionadas em espécies de animais. Envolvia também o uso de animais em sistemas de entrega, através da implantação de eletrodos estimulantes em animais. Isso tem muito a ver com a pesquisa do Delgado, que a gente já falou isso no vídeo da Harp. Foi um cara que implantou um eletrodo num touro e conseguiu controlar o touro remotamente. Não controlar de decidir o que o touro vai fazer, mas de fazer o touro disparar em direção a ele e parar o touro no caminho, apertando um botão. Então tem a ver, é a mesma linha de pesquisa do Delgado. A CIA também estabeleceu o que ela chamou de Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana. Isso, de certa forma, servia como uma forma de captar recursos para outras pesquisas, e essa sociedade acabou ganhando um certo prestígio mundial, fazendo pesquisas no campo da psicologia e da sociologia. Então, entender como revoluções acontecem, como que eles chamavam de doutrinação comunista funcionava, como que comportamentos anti-autoritários funcionava, como que o núcleo familiar funcionava, entender culturas externas para recrutar pessoas dessas culturas, ou então para agentes da CIA interagirem com pessoas dessas outras culturas. Trabalharam também para tentar recrutar adolescentes para programas da CIA e assim por diante. Tem várias relações aqui com vários países externos, é uma área mesmo para a parte de relações exteriores também. E alguns subprojetos eram apenas aparatos burocráticos e de suporte. Então, tem vários projetos aqui que são para fornecer dinheiro, são para reparar um erro de cálculo no dinheiro de outro projeto, são para reembolsar alguém e assim por diante. Isso aqui não é tão interessante, e alguns projetos, 3 deles, 93, 144 e 145, são simplesmente desconhecidos. Quando você acessa os arquivos, você só encontra isso aqui, unknown, unknown e assim por diante. Com isso, nós terminamos o projeto MKUltra. Os últimos projetos, os de lá para por volta do 142, 143 até o 149, tem mais a ver com biologia, com essa parte de sociologia também, e eles ocorreram por volta de 65. Agora que a gente falou do MKUltra, a gente vai falar de outros MKs. MK Topaz, MK Trap, MK Charity, MK Delta, MK Naomi, MK Search, MK Nova, MK Often, que eu também esqueci de colocar o slide. Perdão, vou colocar agora.
Todos os que estão aqui em tons de verde, eu acho que tudo isso aqui é verde, tem relação com controle mental, com essas coisas. Os que não têm tons de verde têm relação com coisas que não são controle mental. Vamos falar então na ordem os projetos que estão envolvidos com controle mental, depois a gente fala desses outros projetos aqui que não tem nada a ver. Vamos começar então com MK Naomi. Uma investigação de 77, a gente vai falar dela no final, apontou que se tratava de um programa que tinha a função providenciar suporte para operações clandestinas, estocar materiais letais, perdão aqui pelo erro ortográfico, e incapacitantes para uso do TSD, que é o mesmo departamento que trabalha com MK Ultra, e manter itens prontos para disseminação de materiais químicos e biológicos. Então, basicamente, o projeto é para fornecer suporte para essas atividades. As atividades clandestinas correspondem a atividades que são feitas sem que o público geral tenha conhecimento e para, claro, armazenar armas químicas. Esse era o objetivo principal do MK Naomi. Essas investigações levantaram informações por meio de entrevistas, porque não tinha nenhum registro a respeito do MK Naomi. O MK Naomi, como dá para você perceber aqui, é o projeto mais amplo, vai desde 52 até 73. E dentre essas conversas, eles conseguiram levantar algumas informações importantes. Por exemplo, de que as atividades cobriam um espectro muito grande e envolviam o desenvolvimento de materiais úteis para diferentes propósitos. Por exemplo, afetar o comportamento humano, interesses que iam desde uma incapacidade menor temporária, por exemplo, a incapacidade de você dar um bom discurso, até incapacitações mais sérias ou ainda a morte, como explicado aqui. Isso inclui, por exemplo, pílulas de suicídio para pilotos, pílulas L, que também são pílulas de suicídio, formas para você incapacitar guardas e cães de guarda. Então você usa um tipo de dardo que você atira no guarda e ele fica incapacitado, coisa de filme mesmo. Material para você anestesiar os habitantes de um prédio, então isso você permite que seja possível entrar nesse prédio. Material para dissolver o muro de Berlim. Acho que não deu muito certo, porque o muro de Berlim foi derrubado na porrada mesmo. Afrodisíacos para uso operacional, e assim por diante. Várias coisas desse gênero. Essas investigações também levantaram que o objetivo, como eu disse, era manter um estoque de armas letais e agentes que poderiam disseminar essas armas letais de prontidão, caso seja necessário para algum uso operacional. E que também isso tem relação com o atual rumor a respeito de assassinatos, que evidentemente causou preocupação dentro da agência, conforme está descrito aqui. Que ele relata também que um prédio que continha, além de outros venenos, também uma toxina extraída do marisco foi descoberto, e isso de certa forma causou um certo alarde no público. A investigação de 77 apontou também que o MK Naomi teria sido encerrado em 1970. Eu errei a grafia de apontou 2 vezes, perdão. E isso se encerrou com a produção do presidente Nixon, envolvendo o uso de armas biológicas. Então Nixon disse, não pode mais usar armas biológicas, não pode nem usar toxinas que tenham sido produzidas de organismos que estavam vivos, mas que as toxinas não estão vivas, enfim, não pode usar nada que seja considerado arma biológica, e aí com isso foi descartado todo o estoque de armas bacteriológicas que o projeto MK Naomi possuía. Vamos seguir a ordem aqui então, falar a respeito do projeto MK Delta. O projeto MK Delta, a gente também se baseia no relatório do comitê, que a gente vai falar no final do vídeo. Era um projeto especial para controlar o uso de materiais no MK Ultra. O relatório do comitê, que foi feito em mais ou menos 77, apontava que o MK Delta era para uso das atividades envolvidas no MK Ultra fora do país. O MK Delta, como você pode perceber aqui, durou entre 60 e 63, então durante o processo aí de pesquisa do MK Ultra. Agora a gente levanta também pelos memorandos que o MK Delta não era feito exatamente para estrangeiros, era também feito para americanos. É dito também que o MK Ultra corresponde à fase Research and Development, então pesquisa e desenvolvimento, ao passo que o MK Delta corresponde ao sistema DD/P para o controle operacional da aplicação desses materiais. DD/P é uma sigla para o diretor de planos. Isso remete ao diretor do Serviço Nacional de Atividades Clandestinas, que é responsável pelas ditas operações clandestinas. Esse memorando diz que se trata de um programa para cobrir os testes desses materiais em cidadãos americanos sem consentimento. Então, apesar daqui dizer que isso foi feito inicialmente para programas no exterior, o que os documentos que foram descobertos depois de 77 indicam é que não, esse MK Delta serviu como uma espécie de operação que fornecia os meios para que as coisas envolvidas no MK Ultra pudessem ser aplicadas em cidadãos americanos sem o consentimento deles. É uma operação de campo, de alto risco e que produz baixo rendimento.
Agora, um outro registro, dessa vez de 63, dizia que as táticas do MK-Delta são difíceis de serem aplicadas por agentes, porque esses caras se recusavam a usá-las, afirmando que elas contrariavam seus princípios morais. Para um cara da CIA, para um agente da CIA dizer, não, eu não vou aplicar isso aqui, porque isso é contra o meu princípio moral, então é porque o negócio é meio pesado mesmo, como dá para você imaginar. Aqui tem toda a parte do documento para quem quiser ler a respeito disso. Então, com isso, nós fechamos a parte a respeito do MK-Delta. Corresponde à aplicação das operações do MK-Ultra, e eram operações pesadas, que envolviam aí, claro, a aplicação de coisas em pessoas sem consentimento e assim por diante. Tanto é que os próprios agentes não se sentiam confortáveis aplicando essas táticas. Vamos falar aqui então agora a respeito do MK-Search e depois a respeito do MK-Secret. O MK-Search, conforme indica aqui, correspondia à continuação das atividades não terminadas no MK-Ultra. Então era um projeto follow-up para continuar as atividades não terminadas que foram feitas no MK-Ultra. De fato, isso bate com os tempos aqui. Então o MK-Ultra termina em 65, os últimos projetos, o MK-Search começa em 65. Diz aqui também que um documento de 64 reforçava que os americanos não deveriam ser utilizados no projeto MK-Search. Então esse documento está mais ou menos aqui, antes do MK-Search ser realmente posto em prática. Esse documento, como vocês vão perceber no próximo slide, não funcionou muito bem, porque o memorando de 64 já dizia que esse projeto serviria para testar drogas exóticas em americanos sem consentimento. Inclusive aqui uma pessoa colocou extremamente assustador e, francamente, eu acho sensível. A pessoa circulou aqui e colocou a informação. O único subprojeto que a gente tem informação a respeito do MK-Search é o projeto número 3. Também era um projeto guarda-chuva, tinham vários subprojetos. Envolvia a prisão de Vacaville, que é uma instituição médica na Califórnia. Provavelmente envolveu experiências em prisioneiros desse lugar. Não dá para saber se isso foi consentido ou não, mas ao que tudo indica, o único motivo para você fazer isso numa prisão médica é quando você pretende fazer experiência com os seus prisioneiros. Uma lista de instituições relacionadas ao projeto até sobreviveu, mas boa parte dela está oculta. Então nós temos aqui o 3 que está todo riscado, temos o 2, temos aqui o 4 que diz simplesmente que tem a ver com o Bureau de Narcóticos, o 7 aqui tem a ver com o Instituto Neuropsiquiátrico e o 3 tem a ver com a prisão de Vacaville, como dá pra você perceber aqui. Esse é o que a gente tem mais dicas assim do que está sendo feito. Porque o outro, Bureau de Narcóticos, beleza, estão mexendo com droga. Não tem nada assim tão especial. Instituto Neuropsiquiátrico, estão mexendo com efeitos psicoativos, mas também pode ser milhares de coisas. Agora, na prisão, a gente já dá pra deduzir que é uma coisa envolvendo experimentos. Em 73 ocorreu uma destruição de registros envolvendo MK-Ultra, MK-Search e tudo mais. Pouquíssimas coisas sobreviveram a essa destruição de 73 e com isso a gente fecha o MK-Search, que também terminou, ao que tudo indica, em 73. Vamos falar então do MK-Secret. Em uma das audições no Senado, o Ed Gordon afirmou que esse era um projeto que não tinha o MK na frente, chamava apenas Secrets, sem o MK. Se tratava de um programa para levantar informações sobre drogas e fármacos estrangeiros e que nunca houve nenhum tipo de experimento. Isso é tudo que a gente tem a respeito do Secret. Vamos então encerrar a parte a respeito de controle mental e falar do último projeto envolvendo isso, que é o projeto MK-Ultra. Ele durou de 66 até 74. Então é o projeto mais recente em termos assim de linha do tempo da CIA. Esse projeto foi aprovado em 10 de março de 66 com a motivação de se obter melhores e mais seguros métodos para controle comportamental e apoiar as necessidades da divisão, provavelmente a mesma divisão que tem a ver com todo esse rolê de MK-Ultra a respeito de agentes químicos e biológicos que afetam o comportamento. Inicialmente esse projeto, um dos projetos, estava envolvido com análise de drogas. Isso envolveu com um projeto maior, baseado em computadores para o estudo de desenvolvimentos internacionais em toxicologia que poderiam representar uma ameaça para os americanos. Então os caras montaram uma sala bem grande, cheia de computador. A gente está em 70, então quando você fala computador, você está se referindo a uma coisa muito maior do que os computadores que nós temos hoje. E usaram esses computadores para catalogar todas essas coisas envolvidas em toxicologia. Uma descrição de 66 também selecionava as companhias que poderiam estar envolvidas, os fornecedores de drogas. Não drogas no sentido necessariamente de drogas ilícitas, mas também de medicamentos, de antidepressivos, desse tipo de remédio mais controlado. Diz também que o foco era em compostos que afetavam a motivação, o julgamento e as emoções. O memorando de 74 fala a respeito do cancelamento do projeto. Esse memorando é de quando o projeto foi cancelado, então a gente sabe que os documentos dizem que o projeto foi cancelado em 74. Esse memorando dizia que o projeto lidava com efeitos comportamentais de compostos em humanos e dizia também que diversos
compostos foram obtidos e catalogados e que tinha sido empreendida uma pesquisa para descobrir novos tipos de compostos. E também foram feitos em Edgewood vários testes envolvendo voluntários do exército. Ao que parece aqui, os testes foram feitos de forma consensual. Diz aqui que como resultado desse teste, alguma coisa chamada Borner foi desenvolvida. Não tem informações do que exatamente esse Borner seria neste documento aqui. E se você pesquisar por Borner, você também não vai encontrar muita informação. Depois que esse processo foi cancelado, várias informações envolvendo dados clínicos em humanos foram recebidas. Aqui nós temos a descrição dos experimentos que foram feitos em Edgewood. Nós temos aqui experiências feitas com agentes no sangue. Temos aqui mais uma vez o estudo das reações envolvendo barbiúricos e assim por diante. Diz que um certo agente foi descoberto, um bom solvente foi descoberto, um teste de detecção para hashtag 3167, que é algum agente químico, foi desenvolvido, e assim por diante. Diz aqui que 20 voluntários humanos, 5 prisioneiros foram selecionados, e assim por diante. Fala aqui a respeito de como esses caras foram aplicados. Diz aqui que foram coletadas novas informações a respeito de novos psicofarmacêuticos desenvolvidos na Europa. Diz que isso corresponde a dados não publicados. Diz aqui que a agência tomou vantagem de um contrato entre Edgewood e alguma coisa que está censurada para obter informações a respeito de dados clínicos estrangeiros. A gente ainda está aí no período da Guerra Fria. E assim por diante. Quem quiser depois dar uma lida, mas é basicamente isso. Em 1974 também tem alguns anexos que relatam que várias caixas contendo conteúdos do projeto foram transportadas. Então tem aqui, dá pra gente ter uma noção do que esse projeto abordava, que diz, por exemplo, que isso trabalhava com compostos para detecção de efeitos comportamentais. Tem muita coisa aqui que não dá pra gente ler. Diz aqui mais uma vez os efeitos comportamentais, neurotransmissores e sistemas de cultura de tecidos. Isso acho que a minha câmera tá em cima, perdão. Tem aqui sobre informações na Europa e no Oriente mais longe a respeito de informações biológicas. O Oriente mais longe deve estar se referindo à China, Japão, Rússia, esses países. Tem aqui outros relatórios que não dá pra gente deduzir exatamente do que eles tratam. Diz aqui que o computador está sendo usado para tabulação de dados clínicos. Diz aqui que a caixa 6 continha os testes feitos em Edgewood. Tem aqui, a caixa 7 tinha simplesmente duplicatas. Tem aqui datas de imagens e assim por diante. E é basicamente isso. É basicamente isso que a gente sabe a respeito do projeto. Aqui tem mais algumas informações, mas isso não ajuda tanto. E é basicamente isso que nós sabemos. Sobre a Mika Wolften tem um autor chamado, se eu não me engano, Thomas Gordon, que é um autor assim, a respeito de livros envolvendo segredos, conspirações, essas coisas. Disse que esse projeto lidava com magia negra e eles conseguiram tirar poder das trevas envolvendo ciganos, envolvendo magos, envolvendo esse tipo de coisa. Não tem nenhuma evidência de que seja verdade. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso se for necessário, por isso eu tenho que comprar o livro do cara, porque eu não achei nenhuma versão em PDF. Mas ao que eu entendi, o cara simplesmente não dá nenhuma evidência disso, e a gente analisou aqui as informações do projeto, quando o projeto foi descontinuado e tudo mais, e cara, não tem nada aqui envolvendo magia negra. Isso aqui envolve justamente a parte de drogas que tem efeitos psicológicos. Agora tem mais alguns MKs que não tem nada a ver com controle mental. Vamos começar então com o MK Charity. MK Charity é simplesmente o nome de uma casa de um cara chamado Harvey Mulford, que era um empregado da CIA na cidade do México. Essa casa era utilizada como uma espécie de quartel-general para operações, conforme todas as informações aqui indicam. Quem quiser dar uma olhada, mas tem várias informações a respeito de MK Charity. MK Charity é lidado como sendo um lugar físico, como sendo uma residência mesmo. Isso aqui tem muita relação com a cidade no México, conforme você pode perceber pelos documentos que estão ali. Temos também o MK Topas. O MK Topas tem a ver a um criptônimo para a própria divisão de serviços técnicos, que é a mesma divisão que a gente trabalhou com todas as coisas aqui envolvidas no MK Ultra, envolvido no MK Wolften e assim por diante. É simplesmente um codinome para a divisão que nós estamos lidando. Por fim, temos o MK Trap, que tem a ver com um sistema, uma linha telefônica. Tem várias menções de áudio que são feitas aqui. Então, o MK Trap é dito como a qualidade do áudio do MK Trap, a construção do MK Trap. Diz aqui que o MK Trap foi entregue em uma dada região. Diz aqui que tem cópias
dos registros do MKTrap, tem aqui a respeito do funcionamento do MKTrap e assim por diante. Tudo indica que é simplesmente um sistema de uma linha telefônica. E por fim temos aqui o MKNova. O MKNova é simplesmente uma sede do mesmo departamento que a gente está lidando desde o começo do vídeo, em Frankfurt. Tem várias menções aqui associadas à Europa. Dá pra ver pelo nome aqui das coisas. Dá uma olhada nisso aqui. Stadtsakoergeck. Isso aqui definitivamente é alemão, como dá pra você perceber aqui. Tem aqui também uma menção de Praga e assim por diante. Então isso está definitivamente relacionado com a Europa. Como? Mostra aqui. Dessa vez aqui nós temos Praga. Vamos então encerrar o tópico do nosso vídeo. Em primeiro lugar, você deve estar se perguntando como que Nathanael conseguiu todo esse monte de documentos. Eu dei umas dicas de como isso foi feito, mas vou explicar para vocês. Em 73 teve o escândalo do Watergate e, em função disso, o diretor da CIA no momento ordenou que todos os arquivos relacionados ao MKUltra fossem destruídos. Então muita coisa do que existiu não existe mais, porque eles foram queimados. Mas cerca de 20 mil documentos sobreviveu, porque eles foram armazenados incorretamente no que era um prédio de negócios. Na década de 70, vários veículos de mídia, por exemplo o New York Times, noticiaram que o MKUltra tinha realizado experiências ilegais, que a CIA tinha feito experimentos antiéticos e assim por diante. E um comitê do Senado, do Church Committee, que eu expliquei para vocês no decorrer do vídeo, eu falei, o comitê de 77, esse comitê foi organizado para investigar essas acusações e produziu vários relatórios. A gente trabalhou bastante com esses relatórios. E sobre requisições do ato de liberdade de informação, que determina que a CIA deve liberar informações que não são mais classificadas, mas foram no passado, claro, com algumas censuras, tudo mais, algumas ressalvas, vários documentos foram disponibilizados para o público. A gente trabalhou com esses documentos durante todo o vídeo. Todos os documentos vieram disso aí, a gente não desclassificou nada novo. E aí vem a última pergunta. Existe continuação do projeto? O projeto ainda está valendo? Não dá pra gente saber porque isso é arquivo confidencial, isso é arquivo classificado. A CIA provavelmente tem métodos, tem pesquisas no campo de controle da mente, pesquisas mais avançadas inclusive, pesquisas que não são tanto com esses conteúdos que a gente trabalhou na década de 70, mas simplesmente não dá para saber porque é confidencial. É simplesmente uma lacuna, a gente não sabe o que está nesse lugar. A CIA insiste que não existem mais experimentos do tipo do MKUltra. Pessoas que acompanham as atividades da CIA, pessoas que tiveram parentes envolvidos nas experiências, porque com isso muita gente, depois que esse escândalo veio a público, disse que foi vítima dos experimentos do MKUltra, dizem que não tem nenhum motivo para não acreditar que esses experimentos tenham continuado hoje em dia. Provavelmente eles continuem, mas não tem evidências, não tem documentos vazados, não tem nada que indique isso aí precisamente. Fala, não, o MKUltra continua sobre esse acrônimo. E a gente tem várias conspirações modernas que falam a respeito de celebridades sendo controladas pelo MKUltra, de que todos os lobos solitários são controlados pelo MKUltra, de que o Adélio Bispo é controlado pelo MKUltra, e assim por diante. Talvez a gente fale disso no futuro, mas vai ficar para outro vídeo, como eu disse lá no começo. Vamos encerrar o vídeo então, falando de como você pode verificar tudo que eu mostrei nesse vídeo aqui. Então, boa parte dos documentos que eu peguei foram retirados aqui, de um site chamado The Black Vault. Esse site, a pessoa que está por trás desse site trabalhou inclusive para obter a desclassificação de muitos documentos que a gente usou aqui. Você pode fazer o download via torrent desses conteúdos por aqui. Basta você clicar nessa opção, você vai fazer o download e você vai receber vários arquivos a respeito do MKUltra. Esses arquivos vão ter um código mais ou menos no estilo, deixa eu pegar um lugar aqui em que apareça um código aleatório, só pra gente ter uma ideia. Aqui, por exemplo, esse código aqui, 146143. Aí você vai lá na coleção e pesquisa pelo 146143, basta você ir seguindo aqui, que uma hora você vai encontrar e aí você consegue ter acesso ao documento na íntegra. Então vamos só fazer um exemplo aqui para você perceber. Vamos lá até o 146143, aí basta você abrir aí com o seu leitor de PDF favorito e com isso você já vai ter acesso a todo o documento na íntegra para você ler, para você estudar, para você levantar informação sobre. Tem alguns casos aqui em que, principalmente em relação ao MKUltra, que o documento não está no conjunto original. Por exemplo, esse 21888. Aí você vem aqui, Ctrl F, 21888, você vai ver que está nas páginas faltantes, mas dá um Enter, você vai ver que depois a CIA liberou essas informações e aí basta você clicar aqui no PDF, é bem intuitivo, e você vai ter mais uma vez o documento na íntegra para você ler. E por fim, tem vários documentos aqui que eu simplesmente deixo um link no site da CIA, em várias fundações, para você ler a respeito dos documentos. Basta você vir aqui. Esse aqui, por exemplo, está do Black Vault, mas tem vários outros links que estão para outros sites independentes que contêm os mesmos documentos. Se por acaso o documento estiver fora do ar, basta você utilizar o recurso do Internet Archive, você deve saber como isso é feito. Valeu por você que assistiu o vídeo até aqui.
Espero que você tenha curtido assistir esse vídeo. Perdão aí pela minha falta de habilidade em usar o Office 2019. Eu comecei a mexer com isso pela primeira vez agora, para fazer a apresentação e tal, então dei umas falhas aí durante o vídeo. Mas é isso, valeu por você que assistiu. Em breve a gente vê. Falou!